Então, Mateus capítulo 16, versículo de número, muito conhecido, versículo de número 17. Capítulo 16, versículo de número 17. Vamos ler o versículo 16 para ficar compreensível. E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Podeis tomar vosso assento. Meus amados e queridos irmãos, que nós vamos falar aqui essa oportunidade, alguns pontos têm a ver com esse livro que eu escrevi, um dos primeiros livros que eu escrevi em 2020, que ele traz sobre controvérsias do catolicismo romano no cristianismo. Então nós lemos aqui Mateus 16, versículo 18, quando Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quando Jesus fala que edificarei a minha igreja, primeira questão que eu tenho que compreender é que a igreja, ela não se resume numa instituição. A igreja não é uma instituição. A instituição da igreja, a igreja institucionalizada, ela vai se formando ao decorrer do tempo. Nós vamos chegar lá. Porém, o que é a igreja? Quando eu estudo a igreja, como os irmãos aqui na extensão da FAESP, os irmãos ao decorrer da caminhada da fé cristã têm estudado, nós temos duas formas de estudar. Primeiro, a história da igreja. Segundo, a eclesiologia. Quando eu estudo a eclesiologia, eu estou estudando a igreja na sua natureza. Isto é, a igreja na sua natureza, ela é composta de homens e mulheres lavados e remidos no sangue de Jesus. Toda pessoa salva em Cristo Jesus, ele ou ela não se constitui igreja. Ele é membro, ela é membro do corpo de Cristo, cuja igreja, Cristo é o cabeça. Vocês sabem que o corpo é composto de 3 partes, que é a cabeça, o tronco e os membros. Então, nós como cristãos, salvos em Cristo, nós somos membro do corpo. Por isso que essa ideia, a igreja sou eu, ela não é cabível dentro da etimologia ou dentro da figura da igreja como corpo, porque Cristo é o corpo, Cristo é o cabeça, a igreja é o membro do corpo de Cristo, ponto. Então, esta igreja, ela é universal, ela é universal. Quando eu falo da igreja também, eu tenho seu caráter local, que alguns chamam de igreja visível, certo? Igreja localizada, por exemplo. Quando olhamos em Atos 2, a igreja se reunia em Jerusalém. Quando olhamos em Atos 13, diz assim, que os irmãos que estavam reunidos aonde? Em Antioquia. Se fôssemos falar de hoje, nós íamos também dizer a igreja que está reunida na João Mendes. Então, a João Mendes tem um número, tem um prédio, é um local onde a igreja, que é composta dos membros do corpo de Cristo, se reúne para quê? Para celebrar o Senhor, para desfrutar do ministério cristão, que é serviço, coinonia, testemunho. Então, isso é a igreja. Então, é muito vasto quando eu estudo sobre eclesiologia. Eu não defino igreja por um prisma, mas dentro da sua totalidade. Quando eu estudo a igreja no ponto histórico, aí eu tenho que fazer como qualquer ciência que me exige esse fator. Por exemplo, estudar a igreja no ponto histórico é pegar, dar um olhar do século 21 para trás, como que nós chegamos até aqui. A igreja no tempo, a igreja no espaço e a igreja na cultura. Nisso nós vamos ver a sua construção, como até mesmo denominações. Por que a igreja hoje tem denominações? Por que existiu a reforma? Por que surgiu os grandes cismas? Então, tudo isso é estudar a história da igreja, a construção doutrinária, os costumes da igreja da tal época, a teologia daquela época. Eu sempre falo que a teologia é para o seu tempo. Quando olhamos para essa realidade,
Muitos católicos, eles dizem que a Igreja Católica é verdadeira, por quê? Se nós compreendermos que a Igreja Católica, ela surge oficialmente em 381, não 313, vou explicar, tá bom? Em 381, ela oficialmente é colocada como instituição dentro do Império Romano, certo? O que vem antes dela? Aí alguém pode apresentar para você um documento que é a Carta Esmirnense, que foi escrita por Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia viveu entre os anos 70, no ano 70 ao ano 107. Então está bem no primórdio da igreja. Ele vai escrever a seguinte frase: onde está o bispo, aí está a comunidade. Como? Assim, aonde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Então, quando ele escreve isso? No ano, ali em período até o ano 100. Então, alguém pode indagar-nos e falar, está vendo? A Igreja Católica, ela existe desde o primórdio da igreja. O que eles não nos explica é que quando ele utiliza o termo católica, ele não está fazendo uso de uma instituição. Por quê? Ora, vos falei que o termo católica apostólica romana só vai começar a existir a partir do ano 381. O cristianismo, então, ela passa por umas transições e ela passa também por uma composição muito nítida até a luz da Bíblia e da história. Por exemplo, nós temos os primeiros cristãos, que vai abranger a igreja de Jerusalém, a igreja em Antioquia, as viagens missionárias de Paulo, e essa igreja ela tinha um modelo peculiar próprio, no caso do seu tipo de governo, que era presbítero ou bispo, ou pastor. Isso era sinônimo, isso não era cadeia de hierarquia como é hoje. Não precisava ser cooperador, ser diácono, ser presbítero, ser evangelista, ser ou se tornar depois pastor. Não. Ministério nunca foi visto dessa forma dentro da luz da Bíblia. Ministério tem muito mais a ver com serviço, chamada e vocação. Então, entendamos que o primeiro princípio da igreja, a igreja era orientada pelos apóstolos e depois pelas pessoas mais próximas dos apóstolos, e por eles eram instruídos. Então, esse foi os primeiros passos da igreja. Quem que eram os líderes da igreja? Não era Pedro, mas sim Tiago, Pedro e João. Os três ficavam em Jerusalém, enquanto a igreja expandia, chegava até nas regiões da África e depois, mais à frente, com as viagens missionárias de Paulo, abrangiu mais território. Então, temos que compreender que quando lemos na história, ou essa carta ao Esmirnense, que a igreja onde está Cristo Jesus está a igreja católica, não é a igreja institucional. Você vai ver muito isso no YouTube, muitos padres, muitos professores católicos alegando essa verdade histórica, mas aderindo a ela, a igreja católica como instituição. Isso não existiu ou não existia. Antes de 381, antes de 313, o que teve 313? Teve o Edito de Milão, certo? Quando ali, a partir de 311, houve um decreto em Roma, lembrando que Roma era fechada, somente as religiões do Estado tinham primazia, não era só o cristianismo que era perseguido, toda religião que não era do Estado era perseguido, mas em 311 o imperador teve a liberação de liberdade religiosa. E 313, então, foi oficializado, não foi um outro edital, mas foi confirmado de 311 agora por Constantino. Constantino converteu, supostamente, mas, segundo a história, só mostra sua suposta conversão no final da sua vida. Então, ele vai aderir à sua mãe, segundo a história, ela adere ao cristianismo, e nesse período para frente, a igreja cristã, ela começa a fazer parte do império, que é chamada Igreja Único Estado. Por um lado, dentro da cosmovisão eclesiástica, ou eclesial, nós temos duas formas de ver. Quando olhamos pelo prisma católico, eles falam que foi uma vitória para a igreja, pois a igreja que durante 3 séculos, quase 4 séculos sendo perseguido, agora ela ganha primazia no Estado. Mas se olharmos com mais cuidado, vamos ver que a igreja, ou parte da igreja cristã, que era uma igreja que tinha um governo não centralizador, que se prezava pela pureza doutrinária, você pega isso tanto nas epístolas, que fala de santidade, temor,
certo? E também na patrística. Se você pegar os escritos da patrística, você vai ver que se nós perder todo o Novo Testamento, só os escritos da patrística dá para construir todo o Novo Testamento. Porque eles comentam nos evangelhos, as epístolas, com poucas exceções na epístola de Paulo a Coríntios. Pouquíssimas exceções. Então, a igreja, até a unir com o Estado, ela tinha pureza. Então, ela era perseguida, ela era muitas vezes jogado, muitos irmãos queimados, como foi no período de Nero, e era perseguido, jogado atrás do Coliseu Romano, e ali eles permaneciam fiel a Cristo. Isso era um eco da evangelização. Em Atos nós já vimos isso, como Tiago, que foi decapitado, Estevão, que foi apedrejado, e depois Paulo testemunha que ele testemunhou muitos irmãos também sendo assolados. Então, mas a igreja sempre subsistiu, e ela não subsistiu escondida. Por quê? Porque Jesus fala assim, a porta e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele fala isso, eu vou parafrasear, ele está dizendo, a igreja vai avançar, e o inferno vai se levantar, mas o inferno não vai prevalecer. Então, os primeiros 3 séculos da igreja, a igreja prevaleceu em meio a perseguições. Mas quando chega no período de 313, então vem a união da igreja, o Estado e a igreja. Aqui, a igreja começa a ganhar um corpo de instituição. O que eles pensaram? Já que todo governo tem o seu imperador máximo, o seu rei, e no caso Roma, ainda que estava em crise política, o Ocidente com o Oriente, Roma e Constantinopla, já que todo governo tem um maioral, a igreja também tem que ter. Naquele período, então, como que a igreja era governada? A igreja era governada através dos patriarcas, eles eram chamados de patriarcas, os mais velhos, os anciãos, os líderes da igreja, eram chamados assim, de patriarca. Depois, lá na frente, que lá em Roma, que o Papa, então, aderiu a esse poder papal, que Papa significa pai ou ponte, para si, e fazendo de Roma um governo absoluto da igreja. Isso culminou em quê? E algum cisma. O que era um cisma? Foram algumas revoltas ou algumas contradições entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Por exemplo, nós temos aqui no primeiro século, então, a comunidade, nós temos no segundo século a estrutura simples da igreja, certo? A continuidade com a patrística, e nós temos o século que nasce a estruturação da Igreja Católica Apostólica Romana. Algumas doutrinas, quando a igreja é o único Estado, começa a surgir. Quais doutrinas começam a surgir? Nesse livro aqui eu trato quase todas, tá bom? Mas só apresentar uma para os irmãos, por exemplo, no ano 370, a instituição que agora é do Estado, que é chamada Católica Romana, ela começa o quê? Criar altares, celebrações com vela e culto a todos os santos. Isso foi feito por Basílio de Cesareia. No ano 400, começaram a reza pelos mortos. No ano 509, Gregório o Grande, ele começou a instituir o purgatório. E tem uma vasta batalha dentro da igreja romana para a oficialização desse dogma. E também no ano 609, culto à Virgem Maria, que também depois várias doutrinas em volta de Maria foi surgindo até que tinha que substituir a deusas romanas ou deusas grega, tá certo? As divindades femininas. Então, essa ideia começou a surgir a partir do ponto que parte do cristianismo nasceu-se com aliança com o império. Então, essa igreja que nós conhecemos hoje, porque o cristianismo hoje, historicamente, ela é composta de 3 ramos. Quais são? O catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo e o protestantismo. Então, quando nós lemos na ótica histórica, nós temos esses 3 ramos do cristianismo. E o catolicismo romano nasce a partir desse prisma. Onde que estava a igreja ortodoxa? Ela já existia. Por que ela já existia? Porque vem da Síria, certo? Vem das regiões mais antigas. Antes da igreja ser constituída como igreja do império, já tinha os patriarcas. Então, muitas formas de igreja já estava existente. Só pegar as cartas que Jesus outorga para as 7 igrejas da Ásia. Então, nós temos ali uma existência já de igreja. Então, no ano 1077, o Papa Gregório também originou-se o papado, e lembrando que Pedro nunca foi papa, pelo menos quando era aqui de Minas, ali em Varginha, eu era criança, eu lembro que papa
é comida de neném, né? Lá, quando era pequenininho, angu macetadinho no caldinho de feijão. Então, nós sabemos que Pedro nunca foi papa. Pedro, quando ele vai escrever sua segunda epístola, escreve aos presbíteros, como presbítero eu sou. E aí a igreja começou a dar alguma ideia, por exemplo, vender cargo na igreja, homens não se convertiam, eram batizados porque era a ordenança do rei, do império. Então a igreja começou então secularizar com o paganismo daquela época. Então parte do cristianismo começou a se paganizar, certo? Outro sim, os bispos que dirigiam então as igrejas em certas cidades eram chamados de quê? De politanos, e mais tarde também foram chamados de patriarcas. E aí tinha igreja em Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Então as igrejas, os crentes já estavam espalhados, estabelecidos nesse lugar. Volto a repetir, lá na frente, depois de 300, quase 400 anos de história, que surge, então, esse imperialismo eclesiástico. Agora, olha que interessante, e é uma curiosidade, em 1073, então, teve o papado o poder absoluto, não somente da igreja, mas também das nações europeias. Por quê? Aí começaram a criar um tipo de governo meio teocrático. Pode ver que a coroa, os reis, eles também davam tributos para a igreja. E a igreja era uma autoridade máxima representando uma divindade. Então, muitos reis não se posicionavam contra a igreja, mas tinha uma aliança com a igreja. Muitos reis pagavam para os seus filhos, pagavam cargos para os seus parente. Então, assim, a história secular mesmo, vocês podem pesquisar. Essa é a caricatura da igreja a católica apostólica romana. Nunca foi cristã. A igreja católica apostólica romana, vou falar muito claro aqui, nunca foi uma igreja cristã, certo? Agora, pega bem aí. Então, esse poderio papado, mais de 50 anos, olha que interessante, uns 50 anos, nesse período, a igreja teve um domínio não somente de toda a igreja, o papado, mas também uma supremacia dentro do Estado, na Europa. Por isso que a reforma tem cosmovisão. Vou repetir, temos a cosmovisão da reforma. Eu posso ver a reforma protestante na ótica evangélica, na ótica católica e na ótica política. Quando eu olho na ótica política, apenas interesses de pessoas. Pessoas têm interesses, certo? Interesses pessoais, financeiro. Quando vai na ótica católica, vou falar que Lutero rebeliou. E quando vai na ótica protestante, eu vou falar que um grupo se levantou para tentar trazer de volta os valores espirituais para o seio da igreja. Então, é cosmovisão chamado isso. Creio que vamos ter outras oportunidades. Mas agora, para nós encerrar esse panorama, olha que interessante. Nós temos, antes da reforma, nós temos alguns elementos, que é chamado cisma. O que era o cisma? Alguns conflitos entre essas igrejas, certo? No caso, a igreja do Ocidente, a igreja do Oriente, a própria igreja dentro do Ocidente. E esses conflitos eram muitas vezes política e muitas vezes doutrinária. Por exemplo, no ano de 1054, o Oriente e o Ocidente, então, realiza o primeiro cisma, onde que vai ter a divisão da igreja católica romana com a católica ortodoxa. Nós temos do ano 1378, aí o cisma, o grande cisma do Ocidente, que foi a disputa, quem era o Papa, certo? Nesses períodos, que ele teve até 5 papas no meio da igreja católica, nesse período, por causa do poder absoluto em prol da igreja. Aqui o homem está falando, a igreja é nossa. Vou repetir, o homem está falando, a igreja é nossa, mas eu vou encerrar falando que até muitos evangélicos acham que a igreja é deles, né? Mas